Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a seguir, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Diga comigo, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga, eu não recebi o Espírito do mundo. Isso. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Diga, o Espírito de Deus me é dado gratuitamente. 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Diga comigo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga comigo, mas nós temos a mente de Cristo. Só a unção de Deus, amado, só a unção do Espírito Santo pode ajustar o homem aos propósitos de Deus. Por mais conhecimento, por mais intelecto, por mais estudo que um homem possa ter e buscar, nada vai poder ajudá-lo a viver o grande propósito de Deus para a vida dele, se não for pela revelação do Espírito, se não for através do Espírito Santo de Deus. E lamentavelmente nós vemos hoje que muitas pessoas quase que não dão muita atenção ao Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem ainda se relacionar com o Espírito Santo, e por não estarem cheias e não estarem governadas pelo Espírito Santo de Deus, elas não são capazes de discernir os propósitos de Deus para a vida dela. Então elas começam a agir naturalmente, porque na verdade quem conhece você é só você. Existem coisas que estão aninhadas dentro de você, que só você sabe, que você não compartilha com ninguém, então só você conhece você. Você conhece os seus limites, você sabe quanto de força você pode carregar, você sabe de quanto tipo de afronta você pode suportar, porque você conhece você. Mas as coisas de Deus não se conhecem por carregar uma Bíblia. As coisas de Deus não se conhecem por frequentar uma igreja. As coisas de Deus não se conhecem por descer as águas do batismo. As coisas de Deus não se conhecem por ter uma credencial. As coisas de Deus se conhecem por se relacionar com o Espírito Santo de Deus. E uma vez provado de uma intimidade, de um relacionamento com o Espírito de Deus, não há outra coisa que o homem possa escolher a não ser avançar, ampliar e aumentar esse princípio de viver na presença de Deus. Mas na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que com o passar dos anos o amor de muitos esfriaria, e eu já expliquei para você que essa palavra do amor está ligada ao serviço, e quando nós falamos de serviço, está relacionado no meio de diversas coisas, assim também somos nós. Porque nós queremos que as coisas de Deus, elas fluam do jeito que nós desejamos. O apóstolo Paulo começa a dizer para esse povo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou à intenção do coração
algumas coisas que nenhum de nós esperávamos. E isso só é dado pelo Espírito. E quando o Espírito de Deus ele começa a trabalhar na nossa vida, se nós não estivermos cheios do Espírito de Deus, nós não vamos distinguir e discernir isso. Algumas pregações atrás eu disse que hoje nós vemos umas pessoas às vezes orando, e elas logo começam a amarrar situação A, situação B. Ah, está amarrado, está repreendido isso. Ela nem sabe que ela está repreendendo uma ação de Deus. Porque se você olhar para a vida de Jonas, não era um demônio que estava fazendo com que Jonas passasse por aquilo, era a permissão de Deus que Jonas passasse por aquilo. Nós olhamos por algumas tragédias que alguns homens e mulheres da Bíblia passaram, mas passaram pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Então nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor vai usar situações para levar a mim e a você em alguma outra situação, para que eu e você alcance um nível maior no Senhor. Eu não estou aqui para te afrontar, eu não estou aqui para expor você, mas o Espírito de Deus me incomodou demais essa semana. Na semana passada essa palavra ficou muito viva no meu espírito, de que lamentavelmente o ano está acabando, mas um ciclo está se encerrando, e muitos de nós ainda estamos os mesmos cristãos. Nós não mudamos em nada, o nosso discurso não mudou em nada, a nossa vida com Deus não mudou em nada, a nossa cabeça de pensar com relação a Deus e a igreja não mudou em nada. Nós ainda continuamos no mesmo patamar. Isso significa que durante todo esse período eu só me ocupei com as coisas que são naturais. Eu só me ocupei em entender as coisas que são naturais. Porque o homem, a mulher que se envolve, se relaciona com o Espírito de Deus, ela só tem interesse de discernir as coisas espirituais, e de ninguém é discernida. Por isso que os homens e mulheres que andam na presença de Deus, escolhem viver na presença de Deus, não são muito bem aceitos em alguns lugares, porque eles não conseguem mais olhar as coisas naturalmente. Ontem, enquanto nós estávamos esperando o culto começar, eu pude conversar um pouquinho com o Arnaldo e com a Valéria, e eles estavam me dizendo: apóstolo, parece que nós estamos ficando chato. Parece que tem gente que se aproxima de nós, e a gente não consegue mais se relacionar, a gente não consegue mais nem conversar, porque parece que o que ela está falando, parece que o que ela está querendo expor, não bate mais, e realmente não bate, porque a nossa dimensão agora ela é espiritual, nós não olhamos mais para as coisas terrenas. Eu até usei um exemplo na pregação minha de ontem, o quanto eu fico triste quando eu converso com um crente e da boca dele só sai isso: estou na prova, estou na luta, estou naquilo, estou no deserto. Escuto o crente falar: estou vivendo o melhor tempo de Deus na minha vida. Amados, existem momentos de crise, existem momentos de adversidade na nossa vida, mas a nossa boca tem que pronunciar o que os meus olhos espirituais enxergam. Você não pode pronunciar o que seus olhos naturais estão enxergando. Você pode ter problema na sua casa, você pode ter problema no seu matrimônio, você pode ter problema no seu trabalho, você pode ter problema com áreas da sua vida, mas a sua boca tem que declarar o que os seus olhos enxergam. E o que os seus olhos têm enxergado? Ah, não aguento mais. Ah, porque é isso. Ah, porque aquilo. Ah, porque aquilo outro. Não, os meus olhos enxergam a revelação, os meus olhos enxergam a direção, os meus olhos enxergam o comando do céu. Olha para os homens da Bíblia, e eles tiveram que ouvir aquilo que o Senhor tinha para eles, para que eles pudessem desfrutar daquilo que é sobrenatural. Quando que o sobrenatural se manifesta na minha vida? Quando o sobrenatural se manifesta na sua? Quando o natural não tiver mais lugar aí. Quando os seus olhos, quando o seu coração e o seu espírito não se satisfaz mais com coisas naturais. Quando na verdade aquele amigo seu, aquele funcionário seu, aquela pessoa que trabalha com você, que é uma seta para te atazanar, que é uma seta para te irritar, que é uma seta para te perturbar, quando essa pessoa não roubar mais você, quando o seu vizinho que aumenta o som, naquele som lá de funk que te atormenta, quando aquilo lá na verdade não roubar mais a sua paz, quando aquilo lá não for mais um trampolim para você aumentar o som da sua casa também, para você mostrar que o seu som é mais potente, quando coisas pequenas não roubam você, significa que você já saiu do natural e está entrando no nível do sobrenatural, das grandes revelações de Deus. Quantos entendem isso? Fala para o teu irmão: o que tem ocupado você? Fala para ele: coisa natural ou coisa sobrenatural? O meu filho, ele disse para mim, sexta-feira à noite ou ontem de manhã, falou: meu Deus, hein, pai, como Deus tem te abençoado esse ano, hein? Meu Deus. Aí ele começou a fazer uma relação de coisas que Deus me abençoou esse ano.
Eu disse assim para ele: pois é, filho, para que esse nível de bênção chegasse em mim, eu precisei desocupar os meus olhos de coisas tão terrenas, porque confesso a você que nos 11 anos desse ministério, pelo menos uns 7, eu andei tão preso olhando coisas da terra. Eu andei tão preso olhando coisas tão pequenas e me preocupando com coisas que Deus já nunca deu valor. E isso roubava aquilo que eu poderia desfrutar do melhor de Deus. Então, quando na verdade eu apliquei o meu coração somente para querer entender as coisas do Senhor, e nada que acontece mais à minha volta tem lugar para me desmoronar, ou para me impedir, ou para me parar, o Senhor disse assim: bom, o Paulo já entendeu como trabalha comigo. Eu disse uma coisa para os irmãos lá em Bariri ontem, que talvez seja para você hoje. Nosso grande problema é querer falar antes de se consumir. Se você pegar a palavra lá da Bíblia, quando o Senhor fala com Moisés na sarça, a sarça não era uma folhagem. A tradução correta de sarça no hebraico chama-se espinheiro. Um espinheiro pega fogo e começa a falar com Moisés, mas antes de falar ele se consumiu. O problema nosso é querer falar antes de se consumir, para saber se o que tem que falar é a permissão de Deus. E aquele espinheiro que se consome para falar com Moisés é uma figura alegórica apontada para Jesus, porque Jesus carrega na sua cabeça uma coroa de espinho e fala aos homens. O grande problema é que nós queremos nos denominar cristãos, mas ainda queremos andar nos nossos princípios. Nós queremos ainda andar nas nossas maneiras, nos nossos achismos. Na verdade, nós queremos ainda andar dentro dos nossos dogmas. E o grande problema nosso é não perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que é que o Senhor queria ou deseja que eu faça agora? Hoje eu vou visitar a minha parente, a minha cunhada Doquinha ou minha prima Tibúrcia. Antes de você sair de casa, você tem que perguntar: é a sua vontade? O pastor Samuel estava me dizendo ontem na viagem, Jaú Bariri, no trajeto de Jaú Bariri, ele me disse: apóstolo, que coisa, eu recebi um convite para ministrar fora, mas eu não tenho sentido prazer no meu coração, no meu espírito, então eu não vou aceitar o convite. Eu disse para ele: isso é quando nós andamos do governo do Espírito, porque nem sempre porque somos convidados para a situação A ou B, é permissão de Deus. Muitas vezes Deus vai lançar uma situação, vai permitir que uma situação venha para ver qual é a minha atitude, qual é a minha postura, de andar na obediência ou na desobediência. Eu falei para vocês, acho que uns 2 ou 3 cultos atrás, eu não sei por que está caminhando para cá, mas vamos seguir. O problema nosso é achar que tudo é tragédia. Eu trabalhava em bebedouro antes da minha conversão, e depois que eu me converti, que o Espírito de Deus, ele tomou-me para ele, eu pude entender do quanto o Senhor cuidava de mim com mínimos detalhes. Um dia, eu estava saindo para ir trabalhar, eu tinha que voltar para a minha cidade, onde eu trabalhava, fui dar partida no meu carro de manhã, eu olhei, e o tanque do meu carro tinha furado, e todo o combustível estava vazando lá em casa, e eu fiquei bravo, eu não era crente, achava que conhecia Deus, achava que tinha fé, mas na verdade aquilo retardou toda a minha viagem. Depois eu te contei, que numa viagem nossa para a praia, junto com os meus pais, nós estávamos prontos para vir embora, fomos visitar um shopping na sexta-feira, peguei um buraco, arrebentou o kart do meu carro. Precisei ficar lá mais 2 dias, gastar o que eu não podia, e logo comecei a amarrar, a repreender. Eu já te contei, uma das intercessoras da igreja disse que ela tinha visto, orando, que nós estávamos envolvidos num acidente, meu carro capotava, e nós 4, eu, profetizo, o Vitor e a Débora, morríamos nesse acidente. Então qual foi a forma que Deus usou para segurar o Paulo lá? A forma que Deus usou foi colocando uma tragédia, uma situação de que o Paulo não poderia se locomover. O Paulo precisaria ficar lá, e meu carro não tinha seguro, era a companhia dos anjos, amém? Então se era dos anjos, o anjo permitiu, a glória a Deus, e aí isso nos prendeu lá. E se eu na verdade quisesse lutar na força do meu braço, eu poderia ter dito para meu pai: fica vocês, cuida do carro aqui, e vou eu. Na verdade eu estaria andando na contramão da vontade de Deus. O grande problema nosso é achar que Deus tem obrigação de cumprir os nossos caprichos. Na verdade Deus deseja que você, que eu, que nós cumpramos os caprichos dele. Um casal de filhos aqui da igreja foi fazer uma viagem a trabalho, foi comprar produtos, e eles passavam ali na Via Dutra, e chegando perto de Aparecida, e durante todo o trajeto eles viram pessoas andando na rodovia, andando para lá e para cá, alguns andando, outros com cruz nas costas, outros de joelho.
Sabe o que Deus falou para eles? Falou assim: eles na crença deles fazem tudo isso pela crença deles, e vocês fazem o que para mim? A gente critica, viu, irmão, quem tem uma outra crença. A gente critica católico, a gente critica espírita, a gente critica macumbeiro, mas antes nós tivéssemos a fé que eles têm no Deus deles, nós tivéssemos o nosso. Porque, amados, eles fazem, os católicos fazem cerco de Jericó, os católicos faz, na quaresma, faz 40 missas seguidas e lota a igreja. E nós? Para trazer um crente na igreja num sábado, numa sexta-feira, mas convida ele para comer se ele não vai. Convida ele para um churrasquinho, vê se ele não vai. Convida ele para uma festinha, não vai. O grande problema nosso, irmão, nós queremos muita festa e pouco relacionamento com Deus. As pessoas entendem errado quando a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus festeiro. Nosso Deus deixou 7 festas para comemorarmos, mas é 7 festas apontando para Ele mesmo. E nós queremos festas para nós mesmos. Eu vou te fazer uma pergunta que o Senhor fez para mim, e eu queria que você pensasse agora. O quanto de você ainda tem dominando você? O quanto de você ainda está no controle seu e você não deu para Ele ainda? Quantas coisas suas você está pronto para parar, para deixar as coisas de Deus se estabelecer aí? Quantos podem dizer assim: Senhor, eu preciso que a minha vida seja somente sua? Quantos estão dispostos? Poucos. Porque sabe que Deus vai tocar em coisas que você não quer dar. Por isso, não tem como discernir as coisas espirituais, só fica discernindo o que é natural. Diante de tudo isso que você me ouviu, quantos me ouvem? Vamos ler de novo esse texto? Agora você vai entender esse texto diferente. Veja lá. Ele é muito mais do que uma bênção, ele tem agora uma porção para mim e para você. Olha isso, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E o que Deus prepara, Deus não prepara somente na terra, Deus prepara no Espírito. Quantos de vocês, quantos de nós já cresceram espiritualmente? Eu dizia aqui, acho que na aula terça-feira, que eu fico tão feliz de conversar com um, conversar com outro, e vejo o nível da maturidade como mudou. Eu olho para um, olho para outro, converso com um, converso com outro, e vejo o quanto na verdade entendeu, o que na verdade Deus tem falado conosco, o que Deus tem nos direcionado a viver. Eu fico feliz disso. É claro que ainda tem alguns que ainda estão precisando de um pouquinho mais, mas eu vou dizer uma coisa para você, não se chateia: os que mais precisam são os que menos têm vontade. A Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa diante de mim, de você, dos nossos inimigos todo dia. Mesa é símbolo de relacionamento. O ano passado, eu não sei se foi o ano passado, nós ficamos o ano inteiro na mesa da ceia, fazendo aqui uma mesa de jantar. 2 cadeiras, uma mesa, talheres. Justamente para mostrar para as pessoas que o que Deus deseja conosco é isso. É relacionamento. Mas não se esqueça daquilo que eu tenho te ensinado. O nosso exterior é o reflexo do que tem dentro. Então nós não temos mais valorizado mesa. Nós não temos mais valorizado. E eu falava ontem com alguns familiares, de que lamentavelmente tem residências, tem casas, tem famílias hoje, que o relacionamento deles é via internet. Cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo, cada um no seu quadrado. E aí eles mandam: estou bem, já acordei, já tomei café. A coisa está mais ou menos assim. Um está no banheiro, está avisando: estou no banheiro, hein? Pela internet. Por quê? Cada um tem uma televisão, cada um tem um computador, cada um tem um iPhone, cada um tem uma vida. E aí as famílias, os casamentos começam a ruir, as famílias começam a crescer sem estrutura, os filhos perdem o princípio, os filhos são levados a qualquer vento de doutrina que o mundo oferece, que os amigos oferecem. Eu ensinei os irmãos aqui, não tem criança aqui, então pode ouvir isso aqui. Eu ensinei na escola da Bíblia que não existe uma oração mais poderosa que um pai, uma mãe, ou que alguém possa fazer, é essa. Quando você vê uma situação errada, na vida da Tassiana, por exemplo, vou te usar de cobaia, pode? Faz de conta que eu estou vendo estou vendo uma coisa errada na vida da Tassiana, e eu, infelizmente, não posso falar, porque a maturidade da Tassiana não me dá.
Se eu falar, a irmã vai pensar que eu estou implicando com ela. Se eu falar, a irmã vai pensar que eu estou pegando no pé dela. Ou quando não, tem uns crentes de cabeça de gafanhoto que se você for falar alguma coisa para ele, ele acha que você não gosta dele. Então você não pode falar. Então em vez de você falar, o que você faz? Você ora. Então se eu sei que a coisa está errada, tem gente errada andando com ela, o que eu tenho que fazer? Deus frustra a Tassiana com essas pessoas. Frustra a Tassiana nessa situação. Frustra! Há uns 4, 5 meses atrás, eu, Profetiza Márcia, pegamos uma situaçãozinha em casa com a Débora, uma questão de uma amiguinha, e nós dissemos assim, é agora, vamos orar. Oramos e concordamos juntos. Deus, frustra a Débora nessa situação. Mas não deu outra. Chega um dia em casa, a Débora vai pegar a Débora na escola, ela já entra meio chorosa. E foi, amiga, eu falei, yes, aleluia. Amados, nós precisamos usar a arma que está. Essa é a oração de feiticeiro? Não, feiticeiro é aquela que você fala assim, ó, vem aqui na minha mão amarrada. Isso daí é a oração de feiticeiro. Mas, amados, existem pessoas que a maturidade ainda é tão pequena que se você falar, você estraga tudo. Existem pessoas que só podem orar e nada mais. E de longe, quietinho, e dar abracinho e beijinho. Mas você tem que orar e tem que declarar. Está enfrentando alguma coisa na sua casa com um filho? Está enfrentando alguma coisa na sua casa com um parente? Ora dessa forma. Deus, frustra fulano, frustra fulana nessa área. Seu filho está começando com namorico. Não precisa aumentar o cano da garrucha, não, irmão, para espantar. Você só tem que falar, Deus, frustra, 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 que haja decepção ali, para entender que não é a hora, que não é agora, mas não vai dar outra. Mas não vai dar outra, é verdade, quebrei a cara, aleluia. E aí você fala na frente dele, na frente dela, aleluia, glória a Deus. Até eles entenderem que as coisas são no governo do Espírito. E eu falo para o teu irmão do seu lado, tem uma palavra profética para você. Olha para mim agora, olha para mim. Não se atenta com outra coisa, não sei com a palavra, olha aqui. Eu já orei diversas vezes por alguns de vocês dizendo, frustra Deus. E algumas coisas na sua vida já frustrou. Porque nós oramos. Ou você pensa que é para ser pastor, é só ficar aqui na frente com uma gravata? Só. Eu tenho velado pela sua vida, porque um dia lá no céu, eu vou ter que prestar conta. Você fez com a vida da Giane, então. Eu tentei ensinar, né? Ela estava meio difícil, mas agora ela está abençoada. Aleluia. Então recebe, Senhor. Mas Tassiana, eu vou falar para você, uma zica que Deus o livre. Ó, Senhor, eu não vou falar uma coisa, não sei o que você me deu. Aí ele vai falar assim, cada um tem ovelha que merece. E eu respondo, cada um também tem o pastor que merece. Aproveita e fala isso para o teu irmão. Cada um tem o pastor que merece. Amém? Entendeu a mensagem? Subliminar? Então você tem que me amar. Não adianta, fala para o irmão, você tem que amar ele, não tem jeito. Então, para encerrar, diga aleluia. Eu vou te mostrar 3 versículos, bem simples, é no mesmo livro, bem pertinho um do outro, para você ver a forma como Deus fala. Abra sua Bíblia em Bereshit, abre lá. Tem na sua Bíblia esse livro? Tem, é Gênesis. Bereshit significa princípio. Abra em Gênesis, capítulo de número 13. Vamos ver o que Deus falou para Abraão. Quando você encontrar Gênesis 13, você fala aleluia. Quantos entendem o que eu estou falando? Estou tentando entender, apóstolo. Você vai entender já já. Gênesis 13. Deixa eu fazer um pause aqui, ó. Pip. Olha para mim. Volta lá, filho. Volta lá, volta. Seu celular agora, ó. Obrigado, Jesus. Agora quando você ficar recebendo mensagem no seu celular, ó, levanta mais, filho, levanta. Oh, glória! Obrigado, Jesus. Isso, não lá vira, tá bom, isso. Benção. Isso é bênção. Daqui a pouco nós vamos colocar uma no meio da igreja. Oh, glória! Ai, aleluia. Gênesis 13, agora vamos voltar para casa. Volta para cá. Gênesis 13, verso 16. Olha Deus falando para Abraão: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha o que Deus está falando para Abraão.
A sua descendência vai ser gigante, vai ser como pó. E as irmãs estão vivas? Você ama o pó? Não, você odeia. E o Senhor disse para Abraão que a sua descendência seria como pó. Olha Deus como é louco. Falou para um homem que a mulher era estéril, que a sua descendência ia ser como pó. Aí Deus, no capítulo 26, olha lá, versículo 4, é tudo no mesmo livro, diz assim: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à sua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Deus está falando com quem agora? Com Isaac. Isaac. Deus está falando para ele: olha, a sua descendência será gigante. Para quem que ele está falando? Para um homem que a sua mulher era estéril. Deus é louco. Aí vai um pouquinho mais, capítulo de número 28, versículo 14. Diz assim: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando com quem agora? Com Jacó. Deus falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, os 3 homens que as mulheres eram estéreis. E ele fez a mesma promessa para os 3, dizendo que a sua descendência será como o pó da terra. E eles precisaram sair do natural, se mover para o sobrenatural, para poder contemplar. O que Deus falou para Abraão, cumpriu-se no Jacó. Entenda o princípio da paternidade. O que Deus promete para um pai, cumpre-se. Cumpre nos teus filhos. Para isso, precisa se mover pelo que é sobrenatural. Poderia-se ter largado mão disso. Como é que Deus é louco de fazer uma promessa? E na verdade, enquanto houve questionamento, Deus não pôde executar o propósito. O grande propósito meu e seu, justamente às vezes é esse: Deus ainda não cumpriu o que deseja por causa dos nossos questionamentos, por causa das nossas dúvidas. O dia que Deus disser alguma coisa para você, que você não está vendo condição nenhuma para acontecer, você precisa dizer: obrigado, Jesus, porque vai acontecer. Deus nunca vai falar para você o que você pode fazer. Deus vai falar e prometer coisas para você que você precisa depender dEle. Só para você entender, para ficar mais claro, quando Deus me disse: eis que pus diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, Apocalipse 3:8, para que abrisse esse ministério, eu não tinha dinheiro nenhum, não tínhamos nada. Deus então deu uma palavra, e eu precisei ser moldado nessa palavra. Deus precisou fazer pressão em mim, para que eu pudesse tomar essa palavra, e fez o quê? Toca num ímpio, que pela lógica da cidade jamais poderia ser instrumento para nada, nesse sentido religioso. Vai no ímpio, o ímpio me procura, dizendo assim: olha, eu sinto que eu tenho que te abençoar, eu tenho que te ajudar, eu tenho que dar um start para você começar. Então, quanto é que você precisa? Quando você puder, você me paga. O sobrenatural de Deus, Ele vai estabelecer na minha vida e na sua, quando tudo que Ele falar para você, você não consegue ver nada à sua volta para realizar. Se Deus disse para você que você seria um grande empresário dessa cidade, mas você não tem 1 centavo, então se posiciona já, porque você será um mega empresário na cidade. Porque Ele vai usar as coisas loucas desse mundo, as coisas que na verdade não são, para torná-las as que são. Tudo que o Senhor disse para esses homens era para sair do natural e olhar para o sobrenatural. Através de você, a sua descendência vai ser imensa. O Abraão não viu, só viu Isaac. E ainda Deus pede para matar. O Isaac viu Jacó e Esaú, mas o Jacó viu a promessa cumprida. E até hoje, quando eu e você falamos do eterno, falamos que nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Os 3 homens que receberam uma palavra de que seriam benditos e as suas mulheres eram estéreis. Por causa disso, nós somos alcançados pelo pai Abraão. Quantos entendem isso?
Então, o Senhor vai revelar coisas no seu coração, no seu ouvido, coisas que você jamais imaginou quando você se mover no Espírito. Porque você tem a mente do Senhor. Você tem o Espírito do Senhor. E para terminar de vez agora, fala aleluia. Para de dizer que você é fraco, pelo amor de Deus. Não entristece mais o Espírito Santo. Para de falar que você não pode. Para de murmurar da sua vida. Para de reclamar. O Senhor deu para você um Espírito que é santo, para que através do Espírito Santo você tivesse discernimento em toda a situação. Para de ser caranguejo, para de dar passos para trás, para de ficar invertendo os princípios que Deus tem para você. Viva com alegria. Nós acabamos de ler o texto? Não, né? Acabamos. Então viva com alegria tudo aquilo que Deus tem para você, não se esquecendo de que nós precisamos discernir as coisas espiritualmente. Quantos entendem o que eu estou falando? Então fiquemos em pé.